começar em breve. Beleza. Vamos lá. Deixa eu... Aqui, todos conseguem... Eu tenho que entrar via celular para todos ficarem acompanhando, tá bom? Ver se eu consigo entrar por outra conta. É para eu ficar vendo também as mesmas perguntas. Que aí eu posso ver as mensagens de vocês, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa... Não... Entrar pelo Classroom. Só... Tá todo mundo... Vocês estão conseguindo ver a telinha? Sim. Sim, sim. Beleza? Sim. Sim, pronto. Vamos lá. Tranquilo? Eu estava até falando com meus colegas que dia de sexta-feira, eu dou aula em outro estado, né? Aí, normalmente, tem o problema de atraso de voo, mas mesmo lá eu estava... No aeroporto eu estava preparando isso, certo? Vamos lá. Pronto, aqui é para eu ficar acompanhando o que vocês estão vendo e a telinha. Vamos nós. Vamos lá. Aqui é um pequeno textozinho, né? Falando sobre quando é que surgiu as Olimpíadas, qual a Olimpíada mais importante e quais são as Olimpíadas que esse treinamento vai ajudar para todos vocês, tá certo? A primeira Olimpíada começou na Hungria, em 1896, tá certo? E como é que isso começou? Matemáticos desafiavam uns aos outros. Isso vem desde antes de Cristo, tá certo? Aí de lá para cá começaram as competições entre estudantes e a primeira Olimpíada, que é a mais importante, é a IMO, tá certo? Foi em 1959, tá certo? Como é que é essa Olimpíada? Todo país ele pode mandar até 6 estudantes, tá certo? Todo ano ocorre essa Olimpíada, tá bom? Eu tive a oportunidade de, em 2000 assim, o primeiro aluno que eu consegui levar para a Olimpíada Internacional foi em 2005, 2006, foi o meu irmão. Aí depois sempre eu consegui que cada ano algum aluno tivesse condições de ir participar, porque tem vários testes e depois disso tem a dita prova, tá certo? O Brasil hoje ele ocupa uma ótima posição no ranking mundial. Aí você pode pensar assim, mas como assim, né? Se a matemática brasileira é tão abaixo, mas é porque essa matemática olímpica, depende muito dos estudantes, tá bom? A gente dá o caminho, diz o que é que precisa e eles vão atrás, pesquisam muito. Eu vou deixar no final links, livros que vocês podem estudar, tá certo? Então, conta hoje com 100 países. Aí tem país que manda 5, manda 6, o máximo são 6. Tem país que mandam 2 ou 3 alunos. Ocorreu um caso, eu acho que há 3 anos atrás, que um grande colega, líder de outro país, que não tinha condições de enviar os seus alunos. Aí estavam pedindo doações, tá certo? E só conseguiram mandar 2 alunos. Tem muitos países pobres, né, que o governo ajuda. Aqui no Brasil, a maioria dos estudantes são de escolas particulares. Aí a escola banca tudo, tá bom? Deixa eu mostrar mais outro aqui. Pronto, aí eu falo quando é que surgiu a Olimpíada Brasileira de Matemática, foi em 1979, e sempre vem ocorrendo essa Olimpíada, é perfeita, tá certo?
Depois, todos os outros países, todos os outros estados fizeram sua Olimpíada, tá bom? Aqui no Ceará tem a Olimpíada Cearense de Matemática, tá certo? Em São Paulo tem a sua Olimpíada, Rio de Janeiro tem sua Olimpíada, e por aí vai. Depois criou-se a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas de Matemática. Essa Olimpíada também é bacana, são em 2 fases, tá bom? A primeira fase são problemas objetivos, e a segunda fase são problemas subjetivos, que você vai ter que redigir a sua questão, né? Explicar todos os detalhes. Os alunos da gente, do IFCE, eles têm uma grande oportunidade, né? Isso aí vocês não têm nem ideia, de terem 2 professores de primeiro semestre, né? Tanto o pessoal do superior quanto do técnico, é o Emanuel e o CH. Vocês podem até achar no início muito pesado, mas eles têm um papel fundamental para vocês. Eu percebo isso quando eu vou dar aula para o pessoal do 5º semestre, né? E eu percebo pela redação. Aí eu pergunto, né? Eu já sei a resposta, mas eu pergunto: quem foi seu professor do primeiro semestre, né? Aí eles dizem: ou foi o CH ou foi o Emanuel, tá bom? Aí lá para o 2º, 3º semestre tem o Loeste também. Então essa nossa equipe, ela já dá uma aula de Olimpíada de Matemática disfarçada, tá certo? Vai lhe treinar muito bem a sua escrita em matemática e o seu pensamento crítico, tá bom? Como escrever matemática. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu não vou ter muita dificuldade, porque a base de vocês é boa, tá bom? Esqueçam tudo que vocês viram até o 9º ano. Ah, o professor não viu isso, o professor não viu aquilo. Não se incomode com isso. A gente vai ver tudo isso. A matemática da sala de aula é importantíssima, que os nossos professores vêm com a gente. Ela vai servir de base, de apoio. Depois disso, a gente vai ver o que precisa a mais, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje é a primeira aula. Hoje eu vou mostrar problemas que já caíram em competições, tá certo? Quais são as competições mais importantes, tá certo? A Olimpíada Romena, eu gosto bastante. A Húngara, tá certo? A Vietnamita e os russos também, são muito bons. Do lado da gente aqui, os peruanos também são muito bons em geometria. Então, todos esses materiais eu tenho acesso. Eu tenho uma equipe de ex-alunos que hoje traduzem esses livros, né, para eu fazer os meus materiais. Antes eu conseguia traduzir sozinho, só que como a quantidade de aulas aumentou, aí eu tenho aulas no YouTube, tem um canal que eu dou aula para a escola militar, eu não tenho mais tempo de fazer isso. Então, eu pedi permissão a alguns colégios para me deixarem livre, né, nessa manhã de sábado, para eu ver isso com vocês. A ideia, que se Deus quiser vai dar certo, futuramente essas aulas, tipo, serem 4 aulas pela manhã, e não ser só eu, professor, ser a nossa equipe do campus de Caucaia. E eu quero formar uma equipe de nível 2, que é os alunos da prefeitura, né, de 8º e 9º ano, e o nível 3, que é o pessoal do ensino médio. Tanto os alunos do campus de Caucaia, quanto os alunos dos outros campi, né, tanto do IFCE quanto do Colégio de Estado, tá certo? E isso é uma forma que eu tenho de... Uma dívida que eu tenho com o Estado, né, que eu estudei a vida toda em escola pública, então quero fazer essa minha parte, tá certo? E isso a gente vai fazer muito bem. Então, vou começar com os problemas. Não se assustem com os enunciados. Todos aqui são problemas bem antigos, mas atuais, em termos de matemática, tá certo? Beleza? Vamos começar aqui, para vocês terem uma noção de como ocorrem os problemas. Ó, aqui é a Olimpíada Cearense, a OCM, tá certo? Olha o que é que ele diz. Determine todos os pares de inteiros x e y que satisfazem a equação. Beleza? Aí vamos para cá. Normalmente, o que é que o aluno vai pensar, né? O aluno que não viu nada de técnica de Olimpíada, que sabe o conteúdo de equação de segundo grau. Ele vai tentar resolver uma equação de segundo grau. Ah, tem o x ao quadrado, tem o x, vou passar isso aqui para o outro lado.
Mas nem sempre aquilo que a gente vê de imediato vai ser a saída. Então, o que é que eu vou utilizar? Então, primeiro passo. Tá bom? Vou colocar aqui, solução. Todos os problemas dessa competição são problemas subjetivos. O que é isso? Você vai redigir o seu problema, vai explicar todas as etapas, tá certo? Então, o primeiro passo é o seguinte: eu não quero achar todos os números reais, eu quero achar os inteiros. Então, se é no conjunto dos inteiros, tem certas propriedades específicas. Então, quais são os fatos importantes? Vamos lá. Fatos importantes. Toda questão eu gosto de colocar isso aqui, ó. Se A é um número inteiro, se A é inteiro, tem duas possibilidades para A. Ou A é um número par, ou A é ímpar. O que é que isso quer dizer número par? Todo número par é aquele que é múltiplo de 2, é divisível por 2. Que a gente escuta isso desde o sexto ano, né? A noção de paridade. Ou seja, A é da forma 2x, onde x pertence a z. E o que é um número ímpar? O número ímpar ele é dessa forma, 2 vezes y mais 1, onde y pertence a z. Professor, como assim? Exemplos. 10 é par, tá certo? Por quê? Pois 10 é 2 vezes 5. 7 é ímpar, porque é 2 vezes 3 mais 1. Tá certo? Então, esse cara é par, 7 é ímpar. Tudo tranquilo? Agora, como a gente vai resolver esse problema? Então, veja o seguinte. Então, ó, primeiro passo. Como é que eu posso reescrever essa equação? Essa equação podemos escrever assim, ó, x vezes x mais 1, mais 1995, igual a y vezes y mais 1. Do lado esquerdo, eu tenho o produto de dois números consecutivos, x e x mais 1. Aqui também, tá certo? Aí vamos pensar um pouco. Se x for 3, x mais 1 é 4. Se x for 6, x mais 1 é 7. Então, sempre eu tenho um produto de dois números consecutivos. Se eu tenho dois números consecutivos, eu vou ter um par e vou ter um ímpar. Sempre na multiplicação, o par ganha. O que é que eu estou querendo dizer? Par vezes ímpar é par, tá certo? Então, outro fato importantíssimo é o seguinte, a observação. Aí, professor, na prova, como a gente faria? Você ia provar esse fato. A observação é que sempre n vezes n mais 1 é sempre par para todo n. Aí essa afirmação você deve provar. Eu vou prová-la, tá certo? Aqui vai ser só a etapa do nosso problema. Então eu tenho um número par, aqui também eu vou ter um número par. Só, pessoal, que 1995 é ímpar, tá certo? Então o que é que a gente vai ter? Eu vou ter o seguinte, vou reescrever isso aqui, ó. X vezes x mais 1, mais 1995, igual a y vezes y mais 1. Olha para cá, ó. Esse carinha aqui é par, porque é o produto de dois inteiros consecutivos. Esse carinha aqui é outro número par. Só que 1995 é ímpar. Aí, então, do lado esquerdo eu tenho um número par mais um número ímpar. Vamos fazer casos simples. Sempre faça casos iniciais. 2 par mais 3. 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Outro número par, 10 mais 3 dá 13. Então, sempre par mais ímpar é ímpar. Então, desse lado aqui, par mais ímpar será ímpar. Só que do outro lado eu tenho um número par. E não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Ou seja, essa equação não tem solução no conjunto dos inteiros. Então, a pergunta que ele está dizendo, determine todos os pares, a resposta é, não existem inteiros que satisfaçam o problema. Então, você pode pensar assim, você poderia perder bastante tempo tentando resolver, encontrar x e y, ou montar uma equação de segundo grau, ficar um delta absurdamente louco e não conseguir. Então, sempre a gente tem que ter esses conteúdos, né? Ter essa técnica. Veja
tudo que eu utilizei foi o que você já viu lá no oitavo, no nono. Utilizei propriedade de colocar em evidência, tá certo? O que foi que eu utilizei aqui? Um pouco mais de criatividade, tá certo? Então vamos escrever isso aqui, ó. A conclusão do problema. Par mais ímpar é ímpar. Mas um número ímpar é sempre diferente de um número par, que é esse lado esquerdo. Qual é a conclusão? Conclusão, a equação não possui solução inteira. Pode ser que um problema desse você passe por uma pessoa que não tem esses conhecimentos e ela jamais consiga resolver. Ela pode montar uma equação de segundo grau ou tentar sair substituindo. Todo problema de matemática tem uma técnica específica. O que é que eu estou querendo dizer? Quando vocês começam a estudar lá no S1, com Emanuel, com Carlos Henrique, vocês vão estudar os problemas de funções, determinar o domínio, eles veem tudo isso. Vocês estão lá no S2, os logaritmos, tudo tem a técnica específica, as propriedades, na geometria analítica, nos determinantes. Então, toda parte da matemática tem uma técnica, tem um resultado. Aqui é a mesma forma. O que foi que eu utilizei? Números inteiros. Só que de uma forma, eu até falo, mais elegante, mais sutil, tá certo? Então, os fatos que nós utilizamos, o produto de dois inteiros é sempre par, para todo inteiro. Par mais ímpar é igual a ímpar, e não existe número par que seja igual ao número ímpar, tá certo? Então, esse foi o primeiro problema que eu resolvi colocar para mostrar que nem sempre esses enunciados longos, né, ó, são difíceis. A gente só precisa ter o conhecimento matemático e criatividade e força de vontade, tá certo? Beleza, pessoal? Então, isso que eu falei para vocês, ó, o produto de dois números consecutivos é sempre par, a soma de par mais ímpar é sempre ímpar, tudo isso a gente vai ver nessas aulas. Eu vou dividir essas aulas em 4 tópicos. Quais são? A gente vai estudar teoria dos números. Teoria dos números são todas as propriedades dos números inteiros. Depois a gente vai estudar a álgebra, são os produtos notáveis, as potências, as funções, os polinômios. Depois a gente vai estudar análise combinatória, tá certo? E depois geometria. Tudo que eu vou fazer aqui vai estar relacionado com essas Olimpíadas. Eu garanto que você acompanhar, fazer as questões que vão ficar para casa, as listas, né? Você vai sair muito bem, tanto na UBMAP quanto qualquer outra prova de matemática. Que quando você está estudando isso aqui, você está ampliando totalmente o seu raciocínio. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Vocês acharam o que desse problema? Tranquilo, mais ou menos? Beleza? Cabeça explodiu? Não, tenha calma, tenha calma. Tranquilo? De boa, de boa? Vamos lá. Aí depois eu vou gerar o PDF disso aqui e deixo lá no nosso grupo. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o próximo problema. Tá certo, Carla? Vamos lá. Esse aqui, ó. Normalmente, não sei se o Emanuel ainda está aí, o Renato. Quando eu comecei a dar aula de Olimpíada, aí eu comecei dando aula para os alunos de um nível muito alto, né? Aí eu fui dando aula para os outros alunos que queriam aprender. Então, e eu só tinha problemas muito difíceis, né? Eu recebi as revistas, os problemas difíceis. Aí o que foi que eu fiz? Que não deu certo. Eu tirava os nomes dos problemas originais, tipo Olimpíada Canadense, Olimpíada Americana, e mudava, colocava assim, Unifor, US, teste de seleção do Colégio Pequeno Príncipe, que era para motivar os caras, né? Aí eu dei uma aula e passei umas questões para casa. Quando foi na outra semana, o coordenador me chamou e disse, Luiz, rapaz, está tendo um problema. Os alunos, as mães dos alunos ligaram e disseram que eles começaram a chorar tentando os problemas do Colégio Pequeno Príncipe, aí Colégio Menino Deus, eu inventei vários nomes de colégio, né? Se eles não estão conseguindo nesses problemas, como é que eles vão tentar essa Olimpíada? Aí eu contei para ele, né?
Aí eu tive que entrar em sala e dizer que era tudo mentira, os problemas eram violentíssimos, né? Aí depois disso, o que é que eu faço? Ou eu não digo de onde é, ou eu digo de onde é, tá certo? Mas em geral, não tenham medo disso aqui, ó. De onde é o problema. Sempre pense assim, eu vou resolver esse problema, tá certo? Problemas são feitos para serem resolvidos. Então, olha esse problema. Olimpíada Canadense. Ele diz o seguinte, a soma de 10 números inteiros é 2008. Esse problema foi de 2008. Normalmente o ano é o ano do problema. A soma de seus quadrados pode ser 2009 elevado a 2007? É uma pergunta. Aí vocês vão ver muito o seguinte, se é possível, dê um exemplo. Se não é possível, diga por quê. Sempre eu falo para os meus alunos, ontem mesmo eu estava dando aula com o pessoal lá no Piauí, eu falando para eles, ó, pessoal, uma prova subjetiva, que é o que o Loeste treina muito com vocês, né? É você fazer uma carta de amor querendo reconquistar a pessoa amada, tá certo? Então você vai explicar o máximo possível, não deixar brechas. Sempre pense assim. Ou você pode pensar assim, explicar uma solução matemática em um problema é você explicar para uma pessoa leiga. O que é que eu estou querendo dizer? Ela não entende muita coisa, então você tem que colocar todas as etapas do que você vai fazer. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se ele está dizendo que a soma de 10 inteiros é isso, então vamos fazer o seguinte, primeiro passo. Essas zoadinhas que vocês estão escutando são os seguranças do condomínio que ficam passando nas ruas, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Sejam x1, x2, x3, até x10, os 10 inteiros. 10 inteiros. Inteiros, tais que. Esse aqui é lindíssimo. Tal que a soma x1 mais x2 mais x3 até x10 dá igual a 2008. Guarda isso aí. Agora, o que é que ele estava perguntando? Será se a soma dos seus quadrados pode ser esse número? Normalmente, esses números muito longos, você não vai calculá-los, tá certo? Encontrar todos os algarismos. O que a gente vai aprender é encontrar os 2 últimos algarismos, os 3 últimos. Isso a gente vai aprender. São técnicas poderosas. Eu digo aqui que vocês vão resolver até problemas emocionais. Por que emocionais? Seus traumas, né? Vocês vão criar umas habilidades violentíssimas para resolver esses problemas, tá certo? Então vamos para o segundo passo. Ó, então, vamos escrever a equação. Suponhamos que isso seja possível, né? Suponha que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado até x10 ao quadrado seja igual a esse número gigantesco aqui, que a gente não vai calculá-lo. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Agora, qual é o fato importante? Veja que eu vou relacionar o número com o seu quadrado, tá certo? Então, sempre tem essa sacada. Meus alunos dizem que tirou a carta do bolso, tá certo? Até dizem que eu tenho um baralho, né? Mas é porque eu sempre sou curioso em matemática, eu vou atrás dos resultados, tá certo? Então, veja o seguinte. Vamos estudar a paridade. Paridade é par ou ímpar entre x1 e x1 ao quadrado. Então, vamos ver o seguinte. Ó. Se um número A é par, ou seja, ele é múltiplo de 2, A ao quadrado, pense aí, ó, 2 é par, 2 ao quadrado, 4. 3 4 é par, 4 ao quadrado, 16. Então, se o número é par, o seu quadrado também é par. Se ele for ímpar, se A é ímpar, veja que só faz sentido falar em par ou ímpar se o número for inteiro. Implica que o quadrado dele é ímpar. O que é que eu estou querendo dizer? Que sempre o número e o seu quadrado têm sempre a mesma paridade. Opa, Luizão. Então vamos ter cuidado com isso. Então vamos pensar o seguinte. Ó. Eu tenho 10 números aqui e esses 10 números estão dando par. 2008 é par. Tá certo? Ora, vamos olhar para a quantidade de números
pares e ímpares nessa soma. Vamos lá. Os 10 números aqui podem ser 10 pares? Pode, porque a soma de 10 números pares é par. Eu posso ter somente um número par e os outros ímpares? Não. Porque se eu tiver um número par e os 9 ímpares, a quantidade ímpar de números ímpares vai dar ímpar. Opa, Luiz, espera aí, vamos ter calma. Então, eu vou reescrever isso aqui. Ó. Isso aqui tem que ter cuidado, rapaz. Então, o terceiro passo, a gente vai fechar o problema agora. Então, eu vou reescrever assim, ó. x1 mais x2, vou escrever x9 mais x10 igual a 2008. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, aqui o x9 ao quadrado e aqui o x10 ao quadrado, igual a esse carinha aqui, ó, 2007. Vamos lá, pessoal. Vocês concordam, devido a isso, se esse carinha for par, esse cara aqui embaixo é par. O x1 par, x1 ao quadrado par. Se ele for ímpar, esse cara aqui é ímpar. Do mesmo modo, o x2 e o x2 ao quadrado. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que a mesma quantidade de parcelas pares que tem aqui em cima vai ter aqui embaixo. E a mesma quantidade de parcelas ímpares que tem aqui em cima terá aqui embaixo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Esse resultado aqui deu quanto? Deu par. Então, esse resultado deveria dar par, tá certo? Mas esse número aqui, ó, ele é ímpar. Então, olha, lindo, né? Então, veja o seguinte, como xj e xj ao quadrado possuem a mesma paridade é ou os dois são pares ou os dois são ímpares. Implica que x1 mais x2 até x10 e x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado até x10 ao quadrado devem possuir a mesma paridade. Opa! Se devem possuir a mesma paridade, esse cara aqui é par ou ímpar? Ele é par. Ele é par. Mas esse carinha aqui, ele é ímpar. Por quê? Aí vamos lá. 2009 é ímpar. Sempre que eu tenho produto de números ímpares, ímpar vezes ímpar é ímpar. Então, eu vou multiplicar o 2009 por ele mesmo 2007 vezes. Então, ímpar vezes ímpar é ímpar. E aí vai. Como 2009 elevado a 2007 é ímpar, o que é que a gente pode dizer? Essa soma não pode ser igual a isso. Ela poderia ser 2010 elevado a 2007, tá certo? Porque tem a mesma paridade. Mas aqui já não é possível. Correto? Olha aí, o cara falou que... Puxa, aí autoestima, né? Tá certo, gente? Então, pensa o seguinte. A soma de cima, a mesma quantidade de parcelas pares e ímpares, é a mesma quantidade de parcelas pares e ímpares que tem embaixo. Só que o resultado de cima deu 2008, que é par. E embaixo, esse cara aqui, ó, ele é ímpar. Ou seja, não é possível. Perfeito, né? Eu tive uns alunos, hoje eles já trabalham no mercado financeiro, né? Depois eu vou mostrar a foto deles aqui nas outras aulas. Mas quando a questão era muito violenta, né, emocionante, o cara chorava que soluçava, né? Até hoje eu brinco com ele. Ele era muito emotivo. Aí eu falei para ele, né? Rodolfo, se você for chorar em toda questão que eu for fazer e ela seja difícil, traga logo o lenço, porque a aula hoje será só de problemas assim. Eu tive um aluno, na verdade foram muitos, né? Os que eu forem lembrando aqui, eu vou contar para você. Eu tive um aluno que ele morava lá no Bom Jardim, né? Um bairro muito perigoso do Ceará. E ele era muito, muito humilde, né? Muito humilde, era bolsista. Eu conseguia, fora a bolsa de estudo para ele, eu consegui que o colégio desse uma ajuda para a alimentação para ele, né?
Sempre fui ajudando esses alunos. Quando terminava a aula, eu ia deixar eles em casa, e deixava perto de casa, porque isso já há uns 15 anos atrás, tinha umas certas ruas que a gente não podia entrar, né? Era proibido, o pessoal não deixava. Eu sei que eu fui ajudando esse cara, ele passou no ITA, tá certo? No Instituto Tecnológico, se formou. Hoje ele trabalha num fundo de investimento, é o melhor fundo de investimento do mundo, né? E eu conversando, eu tenho um grupo com esses ex-alunos, né? São vários. Aí eu sempre fico conversando. Aí eu digo, Rodolfo, como é que tá a sua vida? E, professor, eu vou sair dessa empresa porque eu tô ganhando mal, vou para outra, né? Aí eu digo, Rodolfo, e você tá ganhando quanto por mês? Ele, professor, estão me pagando só 90 mil reais por mês e não tá dando para eu. Como foi que ele falou? Ele falou uma palavrinha bem específica. Não tá dando para eu pagar minhas contas. Aí o Rodolfo, rapaz, tu não lembra quando tu estudava lá no colégio tal? Eu pagava tua merenda, né? Ele, não, professor, mas as coisas mudaram. Sei que todos são bem de vida, né? Eu acho que o que ganha menos deve, sei lá, ganhar uns 15 mil reais, né? Mas pensa assim, foque nessas Olimpíadas. As Olimpíadas servem de porta de entrada em universidade. Não precisa você fazer matemática na área de matemática. Você pode ir para qualquer outra área, tá certo? Isso aqui é importante. Vocês vão ganhar muito bem. Só depende. Pensem, quando eu começo a dar aula, eu falo para os meus alunos, pessoal, eu vim de uma família tão pobre, tão humilde, que o meu primeiro dia de aula, para eu ir para a universidade, eu tive que pedir um tênis, né? Que eu não tinha um tênis, pedi um tênis e uma calça emprestado para eu ir para a universidade. A minha mãe comprou a blusa, né? Até eu passei durante muito tempo só com a blusa. Era Universidade Estadual do Ceará. Eu queria ter essa blusa guardada, mas com o tempo se era tão fraquinho que se rasgou, tá certo? Então, de lá para cá, eu conquistei muita coisa. Ajudei os meus pais. Sempre eu pensei em primeiro em ajudar os meus pais e depois conseguir os meus objetivos. E tudo foi através da matemática. Eu, meus irmãos e centenas de alunos, tá certo? Vamos nós? Pronto, esse problema aqui é um clássico. Passa no Enem, rapaz. Com isso aqui você resolve essas questões do Enem tranquilamente. Olha esse problema. Esse aqui foi de uma competição russa, não foi do Colégio Pequeno Príncipe, tá certo? Bem antigo, 1960 alguma coisa. Na verdade é de um livro russo, tá certo? E depois tiraram para alguma competição. Professor, como é que eu vou fazer um problema desse? Eu já vi uma solução de um problema desse que o aluno, marrento, né? Eu lembrei que eu tenho uns alunos, eu tenho um curso, né, online, e eu tenho um aluno de todo o estado, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E ontem, um dos alunos falou, professor, o senhor falou umas 3 palavras. Eu entendi o problema, mas eu não entendi 3 palavras, né? Aí eu disse, como assim? Porque eu falei para eles assim, ó, pessoal, para fazer esse problema, a pessoa tem que ter, né, cangote grosso, que é um costume que só, eu acho, cearense ou nordestino fala, né? Aí ele ficou assim, cangote grosso, o que é isso, né? Deve ser algum teorema, algum resultado. Aí depois eu disse, pessoal, quando eu terminar aqui essa questão, eu vou pedir para minha secretária fazer na caçarola um cuscuz. O cara nunca tinha ouvido falar. Eu disse, não, Márcio, então tu tem que começar a comer cuscuz. Mas tem aluno que nunca ouviu falar em cuscuz, tapioca, né? Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer esse problema, pessoal? Eu posso fazer no braço? No braço é fazer as contas? Pode, mas isso não é bom. Por quê? Porque vai gerar muito tempo. E o tempo numa Olimpíada é primordial, na vida, né? Tempo a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com besteira. Então vamos fazer o seguinte: o que é que eu vou fazer? Eu vou ter um olhar mais sentimental das coisas. Como assim, Luiz? Ó, eu tenho 17 e tenho 31, tá certo? O 17, eu posso comparar ele com a mesma potência que eu vou comparar com 31. Aí você, vixe, professor, veja lá. Todo mundo concorda comigo, ó, que 17 é maior que 16.
Todo mundo concorda? Vocês podem dizer, por que 16? Por que não 15? Não 13? Porque 16 é uma potência de 2. E o 32, que é uma potência de 2, ele é maior que 31. Opa, vocês vão ver como isso resolve até problema emocional, tá certo? E agora? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, com calma. Se o 17 é maior que 16, ó, se 17 é maior do que 16, todos concordam comigo que o 17 elevado a 14 é maior que o 16 elevado a 14. Isso aqui vocês aprendem muito bem no primeiro semestre, lá com o Emanuel, o CH, não sei se o Loeste está no primeiro semestre, mas Emanuel e CH são, na minha opinião, os melhores professores de S1, que eles ensinam vocês a escreverem e dão toda a base matemática, tá certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? Todo mundo concorda? Ah, professor, isso aqui... E aí, pessoal, tudo bem? Isso aqui eu sabia, tá certo? Mas, às vezes, é a sua iniciativa. Mas, pessoal, aí eu vou utilizar umas propriedades das potências. Vou colocar aqui do lado, tá certo? Que a gente estuda isso lá no S1. Eu tô falando S1, tem aluno que eu tô vendo aí, que não é aluno do campus, né? Não é aluno do instituto. Mas S1 é como se fosse o primeiro ano, tá certo? Primeiro ano das escolas. Só que a gente divide o ano em duas etapas. S1, S2, S3, tá certo? Porque eu tô vendo que tem alguns alunos aqui do Piauí e alunos do Rio de Janeiro, eu vi pelo nome, tá certo? Beleza? S1 é o primeiro ano. Quando eu falar S1 e S2 é o primeiro ano, ITA, o primeiro ano regular, tá bom? Todo mundo concorda comigo que A elevado a N elevado a M, isso aqui eu posso multiplicar. Todas essas propriedades, quando começar o curso de álgebra, eu vou demonstrar para vocês, tá certo? Aqui eu estou só mostrando como é que ocorrem os problemas e não é nada demais, tá certo? Beleza? Daí, pessoal, eu vou utilizar isso aqui, ó. Então, vamos continuar nessa mesma linha aqui, ó. 17 elevado a 14 é maior que 16 elevado a 14. Só que o 2, pessoal, ele é 2 a quarta. Aí eu vou colocar o 14. Vamos multiplicar os expoentes utilizando essa propriedade. Aí eu vou chamar isso aqui de asterisco. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um igual maior e vou dizer que eu estou utilizando o asterisco, tá certo? Isso vai ser 2 elevado a 4 vezes 14, que dá 2 elevado a 56. Pronto, aí você pode pensar, professor, mas do outro lado tem que aparecer o 31 elevado a 11. O que é que eu faço? Então você vai usar suas habilidades ninjas, tá certo? Como assim? Olhe para o final. A potência do final é 11, tá certo? Só que aqui no expoente eu tenho 56. 56 não é múltiplo de 11, mas tem alguém bem próximo do 56 que é múltiplo de 11, que é quem? O 55. Opa, então vamos usar o sentimento. Matemática é criatividade e sentimento, tá certo? Então, todo mundo concorda com isso, ó? Se eu tenho o produto de 2 56 vezes, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 55. Tranquilo? Aí você pode estar pensando, professor, por que o 55, não o 56, o 54? Porque eu quero que no final apareça um múltiplo de 11. Então aqui eu escrevi 55. Até aí tudo bem? Então a nossa conclusão é que 17 elevado a 14 é maior do que 2 elevado a 55. Agora vamos lá. Vamos ter mais fé ainda. 2 elevado a 55. E aí, Stefans, tudo bem? Isso é 2 elevado a 5 elevado a 11. Opa, olha as coisas dando certo. A vida é assim. Você vai fazendo as coisas, vai se esforçando, no final, sempre é o final feliz, tá certo? Quanto é 2 a quinta? É 32. Opa, Luizão, vou chorar, tenha calma. Então vai ficar 32 elevado a 11. Ora, só que eu queria 31 elevado a 11, não tem problema, meu amigo. 32 elevado a 11, é claro que é maior que 31 elevado a 11. Então,
morreu e passa bem, né? Todos os meus alunos dos outros estados fazem hora, né? Comigo. Foi uma reportagem cearense, né? A mulher entrevistando lá a família, aí falou, Antônio Francisco morreu, mas passa bem. Ela falou a verdade, né? Quem estava passando bem era o cara, né? Mas é um negócio indelicado. Então, olha aí, ó. Então, saímos. O que foi que eu utilizei aqui? Utilizei só propriedade. Onde é que eu vejo essas propriedades? Lá no 8º ano, tá certo? E por que que eu não vejo esses problemas lá no 8º ano? Aí, esses aí são diversos fatores, tá certo? O problema aqui não é falar mal de nenhum ensino. O problema aqui é ver o que você já aprendeu e aqui a gente vai lhe ensinar a fazer esses tipos de problema. Tudo que você viu é importante, tá certo? Então saímos fazendo as manipulações algébricas e chegamos no resultado, beleza? Então, esse problema é bem antigo, mas de vez em quando aparece. Sempre vai ter problemas para comparar potências. Tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Olha o Lester, rapaz. Tudo bem? Tomar uma aguinha aqui. Tudo tranquilo? Cadê a Stephanie? Ah, beleza, né? Não usei nada demais, tá certo? Vou tomar uma aguinha aqui, ó. O pessoal acha que é outra coisa, mas é. Gosto de tomar umas misturas de um chás, né? Eu passo o dia dando aula. Tipo, normalmente, nesse período de pandemia, nos colégios particulares também eu não tô indo. Tô dando aula de casa mesmo. Mas eu começo normalmente 8 da manhã e vou até. Assim, como as aulas do Instituto de terça e quinta à noite não começaram, mas normalmente eu começo 8 e vou até às 10, tá certo? Então tem que beber muita água. E o chazinho é bom, né? Aí aqui eu misturo gengibre, hortelã, coloco um pouquinho de limão só para dar um gosto e tem açafrão, tá certo? Isso aqui é muito bom. Dá uma disposição. Eu substituo no lugar do café, tá certo? Porque o café, se eu tomar muito café, tira meu sono. Eu tenho um problema para dormir, assim. Não, café é ótimo, não é? O problema é que a pessoa nunca consegue tomar pouco café. Deixa eu ver aqui quem são os participantes aqui. Deixa eu mandar um alô para vocês. Tudo tranquilo? Acho que eu vi algum ex-aluno meu. Deixa eu ver os participantes. Alexandre, Aline, Ana Beatriz, Ana Carla, Emanuel, nosso ilustre coordenador. Cadê o CH, rapaz? Carlos Henrique, eu conheço o Carlos Henrique desde, acho, 2003. Eu fiz um curso de verão, né, lá na UFC, que eu fiz minha graduação na UES e depois fiz o mestrado na UFC. Aí tenho uma grande amizade com ele, já faz tempo. Vocês sabiam que o CH tem o dom da oratória? O CH tem um discurso emocionante, né? Uma vez eu lembro que a primeira vez que ele fez isso, ele deu um discurso para uns alunos que nós tínhamos lá em Crateús, por uma banca, né? Ele falou, o pessoal ficou emocionado. Aí depois eu perguntei para eu, com papel, né, e uma folhinha, e disse: o que é isso, Luiz? Eu não copiei umas palavras que você falou. Depois eu vou olhar no dicionário o que é que queria dizer, né? Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Problema 4. Na verdade, no nosso campus, a equipe de matemática é bem talentosa, né? Os caras são muito bons, tá certo? Eu até brinco com meus colegas dos outros colégios, né? Falando lá do campus Calcaia. Eu digo, rapaz, eu me sinto tão à vontade nesse campus que na minha casa eu não faço, tipo, nada de café, essas coisas, nada. E lá no campus eu fazia questão de chegar mais cedo, né? Antes de começar as aulas, para preparar o café para os meus colegas, né? Fazer até pipoca, né? Quando o cara se sente à vontade, é diferente, tá certo? Beleza? Então vamos lá, gente. Essa aqui é de uma competição romena.
Eu tenho vários livros, momentos. Depois eu vou tentar mostrar alguns para vocês aqui, tá certo? Então vamos lá. Olha o que é que ele diz. Escolhe-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Vamos pensar assim: você tem uma superfície, tá certo? Quadrangular. Né? Na verdade, tem um quadrado, tem uma tábua. Pronto, vamos pensar assim: tem uma tábua de lado 2. Aí você joga, vamos pensar assim, a grosso modo, né? Você joga 5 bilas e depois espera elas pararem, né? Aí ele diz assim: mostre que pelo menos um dos segmentos que essas duas bilas determinam tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Você vai pensar, meu Deus, mas eu tenho 5 pontos, tenho um quadrado, de onde é que vai aparecer esse raiz de 2? Tá certo? Então a gente vai pensar num resultado que é bem antigo, só que a gente usa bastante no dia a dia. Qual é esse problema? É o princípio das gavetas, ou o princípio das casas dos pombos, ou o princípio de Dirichlet, tá certo? O matemático que tem esse resultado. Que é o seguinte: vamos supor que eu tenha 3 objetos. 3 objetos, tá bom? Vamos pensar 3 bolas. E eu vou guardá-las em 2 caixas. Deixa eu escrever isso. Ó. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho 3 bolinhas e vou colocá-las nessas 2 caixas. Ó. Então, de qualquer modo, pode ser que as 3 venham para uma caixa, ou para a primeira ou para a segunda, ou pode ser que 2 fiquem aqui e uma fique aqui. Ó. Essa é uma opção, tá certo? Ou outra opção é ficar 3 aqui e 0 aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Que vai existir uma caixa que vai conter pelo menos 2 objetos. Você pode pensar, professor, mas esse princípio é tão simples. Pois é, a Olimpíada a gente junta vários desses princípios com a matemática tradicional. É isso que torna tão elegante. Outra aplicação no dia a dia. Se você reunir 13 pessoas, quaisquer, você sai no centro da cidade, né? Agora não pode, mas no colégio, né? No campus, aí no pátio, você seleciona 13 pessoas. Você pode dizer certamente que existem pelo menos 2 que fazem aniversário no mesmo mês. Por quê? Porque os objetos aí serão as pessoas, tá certo? 13 pessoas, 13 objetos. E quem serão as caixas? As caixas serão os meses. Então vamos pensar assim, ó. Você tem 13 pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, até pessoa 13. E os meses são as caixas. Tipo, janeiro, vou colocar assim, mês 1, mês 2. E aqui vai até o mês 12. Então, vou colocar esses 3 objetos nessas caixas. De qualquer modo, vai existir uma caixa com pelo menos 2 objetos. Aí alguém pode pensar, professor, mas pode ser que tenha uma caixa que fique todos os objetos. Sim. Se uma caixa tem 13 pessoas, então existe pelo menos 2. Tá certo? Isso é na pior das hipóteses. Vai existir uma caixa, que é um mês, com 2 pessoas. Então, esse é o princípio das gavetas. Princípio das gavetas. Ou das casas dos pombos. Eu gosto de colocar assim. Ou de Dirichlet, tá bom? Tudo isso a gente vai estudar. Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro passo. Quem serão as gavetas? Quem serão os objetos? Os objetos são 5 pontos. Opa, mas aqui eu só tenho um objeto. Ora, mas como o problema é seu, você quem manda no problema. Então você vai fazer o seguinte. Vamos dividir o quadrado em 4 quadradinhos, 4 quadrados. Professor, e pode fazer isso? Pode, rapaz. O problema é seu, né? Você modifica. Aqui você vai usar. Então, o quadrado do lado 2, eu vou fazer assim, ó. O que é que eu estou dividindo em 4 quadradinhos? Para eu ter 4 gavetas. Então, aqui, ó. Tudo lado 1. Lado 1. Tá certo? Então, tá aqui os nossos quadradinhos. Opa!
E os nossos objetos são quem? São 5 pontos. Então, eu tenho 5 pontos e vou distribuí-los nessas 4 regiões. Então, como são 5 pontos e 4 gavetas, implica que existe uma, né, na verdade, pelo menos uma, com pelo menos 2 objetos. Ou seja, vai existir nesse mesmo quadradinho aqui 2 pontos. Ora, só que a gente sabe que a maior distância entre 2 pontos em um quadradinho desse é o quê? É a diagonal. Opa, só que a diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Como a maior distância é a diagonal, que é raiz de 2, conclui-se o problema. Tá certo? Temos o problema resolvido. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente usou o quê? Geometria, teve que usar Pitágoras, né? E tivemos que usar o princípio das gavetas. Aí você pode pensar, professor, mas se eu nunca tivesse ouvido falar nesse princípio, tinha como eu resolver? Tinha, tá certo? Eu resolvi esse problema sem nunca ter visto esse problema. Depois que eu fui atrás disso, né? Vendo no livro, tem esse princípio, né? Na verdade, tem muitos problemas de Olimpíada que a gente usa esse princípio. É um princípio violentíssimo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Todo mundo entendeu? O que foi que vocês acharam desse problema? Brabo? Cadê o CH, rapaz? Tô aqui, meu patrão, eu tô aqui. Você me escuta? Opa, escuto, rapaz. CH, fale um pouco aí. Eu tava falando aí do seu dom aí da oratória, rapaz. Que lá em Crateús, uma vez você deu uma palestra e eu corri lá pro pedir ao Wellington um dicionário, um papel, e eu escrevi, né? Aí ele, o que é isso? Eu não estou escrevendo aqui o discurso do CH para depois eu entender. Na hora eu vou achar graça, depois eu tenho que entender, rapaz. Atividade aqui, eu sou, né? Você Criatura incrível. é o nosso showrunner aí. Essa garotada chegando agora, e a gente já tem profissionais que estiveram conosco em outras formações. Aí o Stefferson aí prestigiando a nossa palestra. Né? Bacana. Eu tô falando, CH, para eles, é porque tem muitos aqui que não são alunos nossos, né? Mas que, assim, uma grande dificuldade que eu vejo, até nos colégios particulares, quando os alunos vão para o primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino médio. E eu falei para eles que você e o Emanuel, que eu acho que são a maioria quem pega o S1, né? Já deixam os alunos escrevendo bem, né? Escrevendo bem matemática e todas as definições perfeitas, né? Então, isso eles já entram em vantagem com os outros competidores que eles vão ter. Porque o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar essas ferramentas, mas eles têm que ter o domínio da matemática tradicional, né? Que é a que vocês veem, né? Beleza? É exatamente a diferença, né? Acho que, assim, a gente pensa em matemática como, assim, a forma como algumas pessoas ensinam matemática é uma coisa muito, assim, você tem uma situação específica, sair jogando cálculos e pensamentos soltos e desorganizados, né? Enquanto, na verdade, você tem uma estruturação lógica, né? Você precisa ter um começo, meio e fim. É como a redação do Enem mesmo, você tem um começo, meio e fim. Pois é. Vamos nós. E aí, pessoal, por enquanto, tudo tranquilo? Não, Loesta é o nosso maior filósofo, né? Tem uns professores que, tipo o S1 Loesta tem que fazer parte lá da licenciatura, né? O Emanuel também em geometria,
Quando a gente formalizar esse curso direitinho mesmo, a ideia é que cada um dê um tópico, né? Tipo o Emanuel, de geometria, né? Aí, Loester, deu uma parte, CH outro, cada um deu uma parte, tá certo? A ideia é a gente expandir isso não só para os alunos da gente, para todos os alunos do IFCE e dos colégios do Estado, né? Estado e Prefeitura. Porque eu tenho vontade também, CH, Emanuel, Renato. Eu já tinha até conversado isso com o Emanuel tinha até escrito já um projeto. Era para a gente dar aula para os alunos da Prefeitura também, de oitavo e nono ano. É uma contribuição que a gente faz, né? Tá certo? Oitavo e nono ano. E depois, porque assim, oitavo e nono ano, primeiro a gente faria uma turma de nono ano, já para criar vínculo com o Instituto, e depois o oitavo e nono ano. O nível 1 é mais delicado da aula do nível 1, tá certo? Mas a gente faz isso também. Vamos nós? Pronto. Aqui é o problema 5. Ó, Olimpíada Húngara. Olha o que é que ele diz. Mostre, mostrar é prove, explique, a cara do Loeste, né? Como é possível pagar sem receber troco? Aí foi uma tradução, tá certo? Qualquer quantia inteira de números reais, supondo que existem cédulas, né? De 3 e 7 reais, 3 e 5 reais, você pode pagar qualquer quantia maior que 7, qualquer quantia inteira. Então, como é que a gente faria isso? Eu vou fazer todos os casos? Não, são impossíveis, né? Tipo, como é que eu vou pagar, dizer que eu posso pagar, sei lá, 2 milhões e 1? Então, eu tenho que criar um algoritmo, uma estrutura. Isso que eu vou fazer, o pessoal da licenciatura já viu, e isso eu estudo ensino na Olimpíada desde o nono ano do ensino médio. Na verdade, desde o oitavo. É chamado o princípio de indução finita. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Como é que você paga R$ 8? Tá certo? R$ 8 você pode pagar assim, ó. 3 mais 5. Como é que você paga R$ 9? Você paga 3 cédulas de 3. Como é que eu pago R$ 10? Eu pago assim, ó. Opa, como é que eu pago R$ 11? Eu pago 5 mais 3 mais 3. Ah, então qualquer número que eu informar aqui, você consegue pagar, né? Você consegue dizer uma forma de como escrevê-lo. Mas como é que eu garanto que eu provo para todo N? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio de indução. Na verdade, eu não vou dizer isso para vocês. Eu vou utilizar implicitamente, que é o seguinte. Então, vamos lá. Primeiro passo. Então, a gente viu que a gente pode pagar até R$ 12, até 13, né? Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou utilizar aqui é o princípio, é o mesmo princípio da escada. Como assim, Luiz? Suponha que você quer subir uma escada, né, infinita. Como é que você garante para uma pessoa que sobe essa escada? Você vai dizer o seguinte: eu consegui subir o primeiro degrau, o segundo e o terceiro, e estou no degrau 5. Sempre que eu estou num degrau K, eu tenho forças de subir para o degrau K mais 1. Tá certo? Se você conseguir mostrar que sempre que está no degrau K, você consegue ir para o degrau K mais 1, você justificou como sobe toda essa escada. Você pode estar pensando, professor, isso tem relação com essa questão? Tem sim. Então vamos fazer o seguinte: vamos supor que eu formei N reais, tá certo? Tenho um saco de dinheiro, né? Vamos pensar assim, cheio de notas, e eu consegui pagar N reais. Só que agora eu quero provar, justificar que eu consigo ir para o próximo, para o N mais 1. Como é que eu faço isso? Então vamos fazer o seguinte: suponha que temos N reais com notas de 3 e 5. De 3 e 5 reais. Então tá aqui nosso saco de dinheiro, tá certo? Olha aí, Emanuel. Emanuel me chama de bicheiro. Eu não ando com cartão de crédito, né? Eu ando só com dinheiro em espécie. Tá certo? Então tem vários aqui.
Então, esse bolo aqui de dinheiro, vamos pensar assim, ó, tem N reais. Como é que eu provo que eu consigo ir para o N mais 1? Que eu pago N mais 1. Então, tem duas opções. Ó. Tá certo? Tem duas opções. Se nesse bolo aqui tiver pelo menos uma nota de 5, e se não tiver nota de 5. Então, vamos lá. Primeiro caso. Se nesse bolo de dinheiro se possui R$ 5, ou seja, uma nota. E a outra opção, se não possuir notas de 5. Notas de 5. Se possuir uma nota de 5, o que é que eu faço? Eu tiro essa nota de 5 e acrescento duas notas de 3. Olha o princípio que eu estou utilizando, a ferramenta simples. Ó. Então, estou utilizando que n menos 5 mais 3 mais 3. Eu estou utilizando que menos 5 mais 6 é 1. Ou seja, então eu consigo pagar o próximo, que é o n mais 1. Se não tiver nota de 5, tem somente notas de 3. Como eu já paguei até 12, tem pelo menos 3 notas de 3. Então, eu faço assim, ó. Eu tiro 3 notas de 3 e acrescento 2 notas de 5. Então, menos 9 mais 10 dá mais 1. Opa! Então, isso que a gente criou foi um algoritmo. Sempre que eu tiver N reais, eu consigo ir para o N mais 1. É claro que supondo que eu tenho uma quantidade limitada de notas de 3 e de 5 reais, para eu pagar qualquer quantia, tá certo? Então, isso, pessoal, que eu fiz, ó, a gente estuda no curso de teoria dos números chamado princípio de indução finita. Você supõe, você faz alguns valores, eu fiz para 8, para 9, 10, 11, 12, supõe que vale para N e tenta justificar provando que vale para o N mais 1, tá certo? Então, você consegue, princípio de indução finita, tá certo? Princípio de indução finita. Se você quiser um princípio de indução, na verdade não é indução, né? Mas um princípio parecido com esse infinito, aí é algo que eu gosto muito. De vez em quando eu ainda estudo, em alguns problemas eu resolvi semana passada, o lema de Zor. Mas isso aí, CH deve estar vendo muito isso, né? Mas não precisa não, tá certo? Eu me tremo quando você fala aqui. Chega, eu me tremo você fala uma desordem aí. É. Tá certo, pessoal? CH, eu tô dando aula para 2 alunos. Os caras já chegaram no máximo, assim, da matemática, né? Agora eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, né? Aí como é a aula? A gente vê alguns problemas, né? Pouca coisa, e eu vou ensinar algo que eles não viram ainda, que servem nos problemas de Olimpíada. Aí eu estou ensinando para eles extensões de corpos, né, para resolver uns problemas da IMA. Mas os caras já aprenderam muita coisa, rapaz. É bom que eu relembro isso. Aí eu vejo pelas listas que eu fiz do Pimentel, né? Os problemas lá de redutibilidade de polinômios, usa muito na IMA e tem uns truques violentíssimos, tá certo? O plano projetivo, turma, é algo capaz. É. Tranquilo, pessoal? Tudo bom? Quem foi que entrou aí? Tem a Kiara entrou, foi? Cadê a Kiara? Cheguei por aqui também, gente. E aí, Kiara, tudo bem? E aí, Luiz? Kiara, seja bem-vinda, Kiara. Kiara, para quem não sabe, pessoal, é uma das... Ela ia para o nosso campus Caucaia, nos deixou, né? Resolveu ir para Fortaleza, mas ela ajuda nessas divulgações dos eventos, é uma excelente professora. Deixa eu contar um pouco aqui de uma história da Kiara, né? Como é que eu estava terminando o mestrado e já estava dando muita aula, tá certo? E não tinha como digitar a minha dissertação de mestrado. E eu fiz uma brincadeira para ela. O que era você poderia digitar? Ela disse, só se for sábado. Aí eu lembro que eu fui até sua casa com a minha esposa atualmente, né? E ela digitou perfeitamente, sempre
ajudando muito. E outra coisa interessante, CH, os meus alunos que eu orientei lá em Crateús, na época os meninos nenhum trabalhavam, não tinham condições, e eu fiz um acordo com ela, né? O Kiara são meninos humildes, não tem condições. Ela, não, eu digito tudo para ele, depois eles me pagam. Mas esse depois é porque ela não queria dizer que seria de graça. E eu falei isso para os meninos, ó, depois vocês têm que contribuir da mesma forma, né? Ajudem o próximo. A Kiara tem vários projetos, depois ela vai divulgar essas aulas para os outros campos, tá bom? Tranquilo? É uma pessoa do coração gigante. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo? Tudo tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, Guilherme? Ó, questão de um livro russo do ensino médio. Onde é que você vai ver isso aqui nos livros daqui, né? Se estão querendo tirar, colocar só figurinha, tá certo? Tem que ter questão difícil, né? Tem que ter a questão simples, mas tem que ter a questão difícil. O cara que gosta mais, ele recorrer ao livro. Então, olha o seguinte, normalmente, quando a gente estuda no ensino médio, quando vocês veem lá matrizes, eu acho que eu não sei se é o CH, não sei se é Manuel. Normalmente você estuda matriz, né? Estuda o determinante de uma matriz e depois vai lá para os sistemas, né? Os sistemas lineares. Você escreve o sistema em função de matriz, vai via determinante ou escalonamento. Mas os sistemas mais legais são os não lineares. O que é isso? Que os expoentes são diferentes de um e tem os produtos das variáveis. Professor, tem teoria para resolver sistemas não lineares? Tem. Qual é a teoria? A fé, tá certo? Não, eu já dou aula disso há 20 anos, todo dia aparece um sistema não linear que eu nunca utilizei, né? Alguma técnica. Então a gente vai pensando. Tem problemas de sistemas que eu até estou escrevendo um artigozinho para colocar numa revistinha simples, né? Não é nessas revistas que o Emanuel e o Renato escrevem, né? Que aí é a matemática de ponta, são coisas básicas mesmo. Mas resolvendo sistemas não lineares, problemas algébricos, utilizando a geometria plana, né? Você cria umas situações que fica perfeitamente, tá certo? Então aqui o que é que eu vou utilizar? Primeiro fato é não ter medo do problema, depois ter fé e pensar que você é mais forte do que o problema. Então veja o seguinte, eu quero as soluções reais. Então, temos 2 equações e 3 variáveis. Você pode pensar, professor, e aí, como é que a gente vai fazer? Se tem mais variáveis do que equação? Não tem problema. Então, você faz o seguinte. Da primeira equação, de 1, o que é que eu tenho? Implica que o y é 2 menos x. Tá certo? Agora, em 2, o que é que vai aparecer? Vai ficar x vezes y, 2 menos x, menos e ao quadrado, vou passar um para o outro lado, tá bom? Menos 1 igual a 0. Opa, professor, e agora? Vamos desenvolver, ó. 2x menos x2, menos e ao quadrado, menos 1 igual a 0. Aí você pode dizer, professor, foi piorar, né, as equações. Não, tenha calma, tenha calma. Vou multiplicar tudo por menos 1. Então vai ficar x2, menos 2x, mais 1, mais e ao quadrado, igual a 0. Opa! Isso aqui parece ser algo importante, porque isso aqui é um quadrado. Ó. Então eu tenho, isso é x menos 1 ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 0. Isso aqui, pessoal, é a base da desigualdade entre as médias. E aí, Expedito? Tranquilo? Então eu tenho a soma de 2 quadrados dando 0. Qual é o fato que eu vou utilizar aqui? Ó? Então vamos nós. Quando vocês estudam no S1, vocês veem as propriedades dos números reais. Normalmente a licenciatura, eu vi umas anotações de aula do Emanuel, depois, Emanuel, era até bom colocar nesse grupo da gente, tá certo? O aluno, achei perfeito aquilo ali. Então vamos fazer o seguinte, ó. Todo número real, ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é 0.
Então, dado y pertencente aos reais. Na verdade, eu vou colocar outra letra aqui, para não confundir com essas três variáveis aqui. Então, dado A pertencente aos reais, eu tenho o seguinte, ó, A ou é positivo, ou é negativo, ou A igual a zero. Tá certo? Isso é chamada tricotomia. Daí, se ele for positivo, o quadrado dele é positivo. Se ele for negativo, o quadrado dele também é positivo. Se ele for zero, o quadrado dele é zero. Veja que eu estou utilizando isso. Ó. Ele é um número real. Nos complexos, não tem ordem. Tá certo? Daí, o que é que eu estou querendo dizer? Que todo A pertencente aos reais, o quadrado dele é maior ou igual que zero. O único caso que o quadrado de um número real é zero é quando ele for zero. Tá certo? Aqui eu tenho que x e z são números reais. Então, isso aqui ó, é o quadrado de um número real. Isso aqui também é o quadrado de um número real. Então, vamos para o terceiro passo. Como x menos 1 e z são reais, por que são reais? O problema deu, tá certo? Então, x menos 1 ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é maior ou igual que zero, isso aqui é maior ou igual que zero. Então, isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Só que o problema é que as soluções em que eles são zeros, né? A soma dos dois dá zero. Para isso aqui ser zero, só tem uma opção. Tanto x menos 1 ao quadrado, quanto z ao quadrado, devem ser nulos. Por quê, Luiz? Se algum desses dois aqui, ó, ou esse, fosse diferente de zero, o quadrado dele seria maior do que zero. Então, nunca daria zero. Tá certo? Mas para isso ocorrer, eu vou colocar no cantinho aqui, ó, eu vou ter que o x deve ser 1, o z deve ser 0. Ora, só que quem é o y? 2 menos x. Então, 2 menos 1 é 1. Então, y igual a 1. Então, existe uma única terna x, y, z que satisfaz esse sistema. Beleza? Que foi que eu utilizei? Fatos simples de números reais. Essa base aqui, eu vou ver com vocês a desigualdade entre as médias. A média aritmética é maior ou igual que a geométrica. E aí resolve problemas violentíssimos, tá certo? E a igualdade ocorre somente quando os caras são iguais, tá certo? Mas esse fato, tranquilo. Vocês acharam o que, pessoal, desse sistema? Acharam muito difícil, mais ou menos? Falam aí. Achou difícil? Mais ou menos? Vocês vão conseguir. Cadê o Expedito aí, rapaz? E aí, Expedito? Expedito foi nosso aluno, pessoal, lá em Crateús, na primeira turma de licenciatura, tá certo? Se formou, né? Eu tive a honra de orientá-lo. Escreveu sobre teoria dos números, né? E atualmente é professor lá dos colégios de Crateús, tá certo? Tá faltando só aquele nosso queijo, né, Expedito? Nunca mais, rapaz, mandou um queijinho pra gente. Tranquilo? Vamos nós? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uns alunos de outros locais que eles dizem que desse formato aqui é muito claro, né? Dá uma dor nos olhos deles. Aí tem uns que pedem para escrever assim, ó. Já tem outros que não. O que é que vocês acham? Quando eu for gerar o PDF, eu gero dos dois formatos, tá certo? Ou assim, ou da outra forma. Pois é, muito melhor, né? Tem gente que acha muito bacana. Assim fica mais claro mesmo, né? Porque dizem que à noite, para estudar, aquele outro formato é melhor. Né? Mas a gente vai ver, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver qual o problema. 5, 6. Problema 7. Competição americana. É porque lá nos Estados Unidos, aqui as competições
são quais, né? Assim, para a maioria. Tem a OBMAP, aí tem a OBM, tem a OCM. Lá, quem organiza tudo, tem um grupo que faz isso, tá certo? Aí tem várias competições. Aí existe um livro todo ano sai um livro com essas questões, né? Essas provas. Como o meu irmão tá lá, eu tenho acesso a isso, fica mais fácil, tá certo? Olha o seguinte, esse aqui a gente vai demorar um pouco, tá bom? Então ele deu o número A, que ele tem 19 dígitos, e deu o número B, que tem 9 dígitos. Determina a quantidade de dígitos do produto. Aí você pode pensar, professor, eu poderia fazer no braço? Sim. Sempre eu falo isso para os meus alunos, solução boa é a sua. Tá certo? É a que você sente bem. Aí você pode pensar, professor, mas por que o senhor não vai fazer no braço, né, na marra? Não, porque eu vou utilizar algo mais específico, que quando aparecerem outras questões, você consiga fazer da mesma forma, tá certo? Então, o que é que eu vou utilizar? Aí, primeiro, vamos utilizar a fé, né? Não podemos perder a fé. Então, é o seguinte, antes de começar a resolver, a gente vai ver alguns casos simples. Então, vamos pensar assim, ó. O conjunto dos naturais, eu posso dividi-lo assim. Ó. Aí tem uma grande confusão, ou coloco zero ou não coloco zero. Vou colocar aqui, ó, sem o zero. Aí tem os números de 2 dígitos. E assim vai. Tem os números de 3 dígitos. E assim sucessivamente. Eu posso escrevê-los em função da base 10, tá certo? Só que eu vou escrever algo mais específico. Como assim? Ó? Olhe para um número de 2 algarismos que começa por 3, tá certo? Por exemplo, 35. Ele tem 2 dígitos e começa por 5. Então, ele é maior do que 3 vezes 10 elevado a 1 e é menor que 4 vezes 10 elevado a 1. Tá certo? Então, todo número que está nesse intervalo, entre 30 e 40, ele começa por 3 e tem 2 dígitos. Vamos pegar agora o número de 3 algarismos. Por exemplo, 237. Ele tem 3 dígitos. Então, ele é maior do que 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado, e é menor do que 3 vezes 10 ao quadrado. Tá certo? Então, qualquer cara que estiver nesse intervalo, entre 200 e 300, ele tem 3 dígitos. Por que 3 dígitos? O 10 ao quadrado possui 3 algarismos, né? Ele possui 2 zeros e o primeiro dígito é 1, da direita para a esquerda. Tá certo? Se forem 4 dígitos, por exemplo, 2, 3, 5, 7. 2.357. Vou escrever mais para o canto aqui. 2.357. Vou colocar outro dígito aqui para ficar diferente. Né? Vou colocar aqui o 4. 4.357. Ele é maior do que 4 vezes 10 ao cubo e é menor que 5 vezes 10 ao cubo. Opa! Então, isso para nós vai ser importante. Por quê? É claro que eu não vou escrever tudo isso aqui, mas eu sei que o primeiro algarismo de A é 3 e ele tem quantos dígitos? 19 dígitos. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo. Podemos escrever da seguinte forma. A, primeiro dígito dele é 3, então vai ser 3 vezes 10 elevado a alguém é menor do que 4 vezes 10 elevado a alguém. Quem é esse alguém? Como ele tem 19 dígitos, o 10 aqui vai estar elevado a 18. Do mesmo modo aqui. Por que 18? Vamos só colocar essa observação. Ó. Observação. 10 elevado a k, ele começa com 1 e possui k algarismos iguais a 0. Tipo, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado. Tá certo? Então, tem k algarismos iguais a 0. Consequentemente, o total vai nos dar k mais 1 dígitos. Tranquilo? Do mesmo modo, o B, eu vou ter o seguinte.
Ele começa por 1 e tem quantos dígitos? Tem 9. Então vai ser maior do que 1 vezes 10 elevado a 8 e é menor do que 2 vezes 10 elevado a 8. Tranquilo? Show? Show? Daí eu vou utilizar propriedades lá do S1 de vocês. Propriedades das inequações, tá certo? Então eu posso multiplicar isso aqui. Todos são positivos, eu vou multiplicar, tá bom? Multiplicando esses dois, teremos o seguinte. 3 vezes 10 elevado a 26 é menor do que A vezes B. E a sorte aqui é que o produto dá 8, não passa de 10. 8 vezes 10 a 26. O que é que isso quer dizer, Luiz? Esse número aqui, ó, esse carinha, o primeiro algarismo dele é 3 e ele está acompanhado de 26 zeros. Então, esse número, eu vou até escrever quem é aqui, ó. Ele é esse. 3 e vários zeros. Quantos zeros? 26 zeros. Então, esse cara possui 27 dígitos. Esse cara, ele começa por 8 e vai estar acompanhado de 26 zeros. Então, ele possui também 27 dígitos. Tá certo? Então, esse número está nesse intervalo. O que eu não consigo dizer qual o primeiro algarismo da direita para a esquerda? Eu não consigo. Tá certo? Só se fosse assim, tivesse entre 3 e 4, entre 4 e 5. Aqui, o que eu posso dizer com certeza que esse cara possui 27 dígitos. Outra coisa que eu posso afirmar, o algarismo das unidades, que vai ser 8 vezes 7, né? Vai ser 6. Então, esse carinha aqui possui 27 dígitos. Por quê? Porque ele está entre dois números que possuem 27 dígitos. Ele não pode ter nem menos nem mais. Tá certo? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Tranquilo? De boa, de boa. Eu vou enviar hoje, eu vou deixar um primeiro TDzinho com esses problemas de raciocínio, tá certo? Que não usa muita teoria, usa, tipo, até quem fez até o 9º ano consegue, tem o conhecimento para isso. Aí, quando for nas outras aulas, eu sempre vou estar escrevendo mais questões, né? Tipo, a gente vai começar por álgebra, teoria dos números e depois combinatória. Essa é mais delicada, tá certo? Deixa eu ver aqui os participantes. Mas vai dar certo. Tranquilo? Tudo de boa. Vou pegar mais umas questões. Só dar uma olhada aqui. Vamos nós. Ver se eu tenho mais umas. E... Vamos lá, fazer uma de geometria, né? Sempre tem que ter geometria. Beleza? Vamos nós. Ó, esse problema, deixa eu só afastar ele aqui para eu colocar o número dele, né? Normalmente, na aula, eu resolvo muitos problemas, né? 7, 8. Eu já tenho que pegar mais um problema aqui. Problema 8. Geometria. Assim, OBM, quer dizer que ele caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Mas ele já foi de outros locais, tá bom? Fazem umas adaptações. Então ele diz o seguinte, ó. Ele dá um triângulo e dá a medida dos três lados, AB, AC e BC. Marca 2 pontos, D e E, sobre o lado BC, tais que BD é 8 e EC igual a 9. Encontre a medida do ângulo DAE. Então, primeira coisa, num problema de geometria, é você fazer a figura relativa ao problema, tá bom? Então, primeiro passo. E depois ver as propriedades, tá bom? Então, façamos
a figura relativa ao problema. Relativa ao problema. Vou fazer o seguinte. Eu tenho o maior lado, que é BC, que é 21. Não, 29. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos nós. Então, tenho BC, tenho A. Então, AB, 20. Esse cara, 21. E aqui, 29. Aí eu marco os pontos D e E. D entre A e E. Então, esse cara aqui, ó. BD é 8. Então, esse comprimentozinho aqui é 8. E esse comprimento aqui é C, é 9. D entre... Na verdade, D entre... Tá certo? Entre B... aqui tá errado. Essa afirmação aqui foi eu que digitei, ó. D entre B e E. Entre B e E. Certo? Ajeite isso aí. Aí ele quer que a gente ache a medida do ângulo DAE. Então vamos fazer o seguinte. Vou ligar isso aqui e colocar de azul. Então queremos encontrar esse cara aqui, ó. E agora, né? Então, primeiro, pessoal, como você tem os três lados, você pode achar os cossenos ou senos desses ângulos. Então, o nosso próximo passo é ver o seguinte, ó. Olhe para os três lados. 20, 21 e 29. Então, veja. Não é fácil, não é difícil você ver isso. Veja que 29 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Eita, Luizão. E agora? Ora, se os lados satisfazem isso, quer dizer que ele é um triângulo pitagórico. Ou seja, esse ângulo é 90 graus. Então, implica que o ângulo BAC vale 90 graus. Que é o seguinte, o teorema de Pitágoras se é um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. E se vale o teorema de Pitágoras, né, para um triângulo, o ângulo oposto ao maior lado é reto. Isso é via lei dos teorema dos cossenos, tá bom? É um fato tranquilo. Opa, rapaz, então isso vai ajudar muito. Por quê? Ó? Se o lado todo é 29, e ele deu essas medidazinhas aqui, ó, esse carinha aqui é 12. Isso aí vai resolver muito. Por quê? Ó? O lado BE vai valer 20 e o lado BA vale 20. Opa, se eu tenho um triângulo com duas medidas iguais, ele é isósceles. Do mesmo modo isso aqui, ó, 12 mais 9, 21. E aqui 21. Então vamos escrever isso bem bonitinho aqui, ó. Terceiro passo. Veja que os triângulos BEA e os triângulos DCA são isósceles. Beleza? Guarda isso aí, ó. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, a gente sabe que esse ângulo mais esse dá quanto? Dá 90. Tá certo? Então, vou chamar esse cara de 2B. Por quê? Porque eu vou ter que dividir por 2 lá na frente. Então, vamos fazer o seguinte. Vai faltar um pouquinho de espaço aqui, ó. Então, quarto passo. Eu vou fazer assim. Sejam 2B o ângulo CBA e 2C o ângulo BCA. O cara, professor, mas por que é que o senhor está fazendo isso? Não, é porque eu já rabisquei e vi que eu ia ter que dividir por 2, tá certo? Então, esse carinha aqui é 2B e esse carinha aqui é 2C. Tá certo? Ou 2x, 2y. Pessoal, como esse cara aqui, ó, ele é isósceles, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo, vou botar um pontinho, é igual a esse ângulo. Opa!
Então, se eu chamar esse cara de x, x mais 2b dá 180 graus. Isso quer dizer que esse cara é 90 menos b. Opa, então esse cara aqui é 90 menos b. Usando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tudo isso dá para demonstrar, tá certo? Agora vamos para cá, ó. Se esse cara aqui é 2c, e esse triângulo tem dois lados iguais, então esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo que esse aqui, ó. Pintar aqui de amarelo. Ora, se eu chamar esse cara de y, vai ficar y mais 2c dá 180. Então esse cara aqui é 90 menos c. Opa, Luiz. Isso parece mágico, né? É a matemática. Tá certo? Ora, consequentemente, alfa vai ser b mais c. Porque a soma dos três dá 180. Quinto passo. Portanto, alfa é igual a b mais c. Ora, mas como é que eu acho o valor de b mais c? Só que b mais c é a mesma coisa que 2b mais 2c sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque 2b mais 2c dá o 90 graus. Que eu usei um teorema violentíssimo, que é 1 é igual a 2 sobre 2, tá certo? Para escrever isso. Que é igual a 45. Então, o ângulo procurado é 45, independente desses outros aqui, ó. Tranquilo, pessoal? O que foi que vocês acharam? Usei o teorema de Pitágoras. Sempre que eu tiver os três lados, dá para achar os ângulos, né? Os arcos. Nesse caso, por sorte, o ângulo deu 90. Daí eu utilizei as propriedades dos triângulos isósceles. Tranquilo? Tudo de boa? Esse é muito massa, né? Então vai ter vários problemas desse estilo aí para vocês. Tranquilo? Pronto, vocês vão me dizendo qualquer coisa, vão me avisando. Não, no começo a gente tem essa ideia, né? Mas depois a gente se acostuma, começa a aprender esses resultados bacanas, tá certo? Deixa eu mostrar alguns problemas para ver aqui. Deixa eu mostrar alguns livros, enquanto alguns copiam, né? Para vocês, livros que eu utilizo no dia a dia para esse mundo de Olimpíada. Sim, nessas competições você tem que sempre estar buscando coisa nova, né? Tem artifícios novos, tá certo? Recentemente, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou colocar esses livros aqui embaixo. Vou pegar esses aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Atualmente eu estou dando aula de polinômios, aí eu estou utilizando esse livro aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Fica um pouco ruim, né? Por causa do plano de fundo. Deixa eu ver se dá para... não dá para mostrar, mas depois eu tenho que resolver isso. Eu acho que é por causa do... Pronto. Ó, é um livro de polinômios de um autor romeno que escreve muito. Ele agora atualmente mora nos Estados Unidos, o meu irmão até vai dar um curso junto com ele para esses alunos de Olimpíada. É o Tito Andresco. Tá parecendo ruim, né? Não sei se outra coisa daria para... não tá aparecendo por causa do plano. Mas eu vou colocar todos esses livros lá para vocês. Quais são os livros que vocês devem seguir, tá certo? E o caminho foi dado, né? O caminho foi iniciado. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Aí eu já começo com um assunto específico, vou ver a álgebra, os produtos notáveis, as potências. Depois a gente vai para os números inteiros, tá certo? Depois dos números inteiros,
a gente vai para geometria, são 4 tópicos, tá certo? E sempre eu vou estar colocando as questões da OBMAP, que a ideia é que vocês cheguem na OBMAP bem, né? A gente vai aprender análise combinatória, probabilidade, que cai muito, e essas artimanhas de números inteiros. Mas todos esses problemas aqui são problemas para mostrar que, como a Olimpíada é encantadora, né? Terá problemas muito difíceis? Terá. Tem problemas que a gente demorava aqui 2 horas para resolver, porque são vários fatos. Mas isso aí só com um longo tempo, tá certo? Vários treinamentos. Mas tudo isso vocês conseguem, tá certo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, foram 8 problemas mesmo que eu selecionei. Deixa eu ver que horas são. É 8h46. Deixa eu só contar um pouco mais por que eu gosto tanto da matemática em si, da Olimpíada de Matemática. Porque até então, quando eu entrei na universidade, meu pai me deu 1 ano para eu conseguir emprego, senão eu tinha que voltar a trabalhar com ele, né? E era muito sacrificoso, eu me acordava 3 horas da manhã, ia de ônibus, né? A ida era de ônibus para o mercado do Carlito, né? E de lá a gente comprava os peixes, né? Colocava naquelas cordas, né? Cordas com a madeira e vinha trazendo aquele peixe. Então, todos esses colégios que eu dou aula hoje, e dei aula, né? 7 de Setembro, Cristos, Farias Brito, Ari de Sá, eu passava em frente a esses colégios vendendo peixe. Eu olhava para aquilo ali, né? Isso eu no ensino médio. E no comecinho da graduação, eu ficava pensando, meu Deus, como é que um dia eu vou ser um professor de um colégio desse, né? Então, a oportunidade que eu tive, a primeira, foi com a Olimpíada de Matemática. O professor me arranjou vários livros, eu estudava muito, não tinha o que fazer, tá certo? E peguei isso da Olimpíada e levei para o meu irmão. E o meu irmão nunca foi muito inteligente, né? Ele sempre foi muito, esse meu irmão mais novo, muito esforçado. E ele venceu todas as barreiras possíveis. O meu outro irmão também estudou bastante, é professor do IFCE, da parte de física. Então, o estudo é uma oportunidade, tá certo? Isso que a gente está mostrando para vocês é uma grande oportunidade. Agarrem essa oportunidade, estudem, tá certo? Eu sei que tem várias coisas para vocês estudarem ainda do cotidiano normal, da matéria normal, mas aqui é uma mais e é bem prazerosa, tá certo? Eu tenho ex-alunos que hoje são doutores em matemática, né? São professores de matemática. Tem outros alunos que trabalham no mercado financeiro, outros são engenheiros, outros viraram militar, tudo através da Olimpíada. Outros são médicos. Não, isso aqui que eu vou mostrar, essa Olimpíada, não é querendo dizer assim, eu quero que você faça matemática. Não, que é para mostrar um novo mundo, tá certo? Se você se adaptar bem, você vai para essa área mais específica. Se não, isso vai servir para você, tá certo? É uma forma de raciocinar, é diferente dos problemas elementares. Tem uma questão, resolva as equações de segundo grau, tem lá 40 equações de segundo grau, você vai só olhar quem é o A, o B e o C. Isso não tem graça. Você tem que raciocinar para chegar no problema, tá certo? Então, a ideia lá do Campus Caucaia, é levar essa matemática primeiramente, para os alunos da gente, do campus, né? Depois, eu acho que a Yara vai tentar transmitir isso para os alunos do IFCE Campus Fortaleza. Depois, os alunos dos outros campos, né? A ideia é que sejam todos os outros alunos do ensino médio do IFCE, para depois a gente divulgar para o pessoal da prefeitura, que eu quero fazer o nível 2 também, eu gosto da aula desses níveis, nível 1 e nível 2. Só fico imaginando aqui como será a nossa turma de nível 1, sexto, sétimo ano, o CH e o Loeste dando aula para esses meninos do sexto ano. O primeiro problema, os meninos vão começar a chorar, tá certo? A gente vai ter que criar uma habilidade, mas como os caras sabem matemática fora do comum, isso vai ser algo mais simples para eles, tá certo? Aí essas aulas do ensino médio, eles vão participar também, tá certo? A ideia é que depois, em algum outro momento, venha o professor Targino, venha o professor Emanuel, resolver uns probleminhas, tá certo? Que os módulos já vão ser divididos. Ok, pessoal? Pois é. Então, o recado que eu queria é mostrar aqui. Divulguem para os seus colegas,
não necessariamente os seus colegas do instituto, para os outros de escola pública, em geral de escola pública, em particular, todos já têm aula, mas se quiserem, serão bem-vindos, tá certo? Tem vários alunos assistindo aqui que são de escolas particulares. E para passar para os outros campos, né? Essa nossa ideia, tá certo? Mostrar que a Olimpíada de Matemática faz bem, matemática faz bem, estudar faz bem, tá certo? E depois, aí contando, né? A oportunidade que meu pai me deu em 2000, né? Quando foi no finalzinho de 2001, eu comecei a dar aula no Colégio Lourenço Filho e no Colégio Evolutivo, tá certo? Foi aí que eu comecei a deixar de vender peixe com meu pai, tá certo? Mas toda Semana Santa eu ainda faço questão de passar essa data lá com ele, tratando, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. Tratar é limpar o peixe, cortar o peixe. E eu vim disso, né? De uma origem muito humilde, consegui conquistar, comprar a casa dos meus pais, reformar, dar um local digno para eles, e a minha também, tá certo? Tudo através da matemática. E eu espero que todos vocês, daqui para frente, possam realizar os seus sonhos, ajudar os seus pais, tá certo? E realizar os seus objetivos. Isso é que é importante, serem pessoas boas, tá certo? Alguma pergunta vocês podem falar, podem escrever ou falar, eu gosto de escutar, tá certo? Não sei se o CH, o Loeste, o Emanuel, o Targino querem falar alguma coisa. Acho que por hoje tá bom. Aí semana que vem, no mesmo horário, 10 horas, aí a gente começa de fato os tópicos. Eu vou começar com álgebra, depois combinatória, teoria dos números. Eu vou sempre fazendo uma miscelânea de problemas, só que na próxima aula eu vou começar com produtos notáveis. Eu vou provar as propriedades, mostrar as questões e sempre uma lista para casa, né? O pessoal me conhece como lista, né? Professor lista, tá certo? Porque problemas de matemática, você só aprende matemática se você treinar. Você viu esse problema, você achou legal. Mas se você passar aqui 2 semanas sem treinar, quando na outra vez você não vai conseguir, né? Então tem que treinar bastante. Eu vou passar para casa uma listinha curta de problemas simples, que eu faço questão que vocês treinem, né? Coloquem lá as informações lá no Class, tá certo? Isso é muito importante. Beleza? Algum dos meus colegas querem falar? Loester? Eu só agradecer a oportunidade de estar aqui e assistir essa maravilhosa aula, né? Dizer que, assim, é muito interessante porque os meninos hoje têm a chance que a nossa geração não teve, né, Luiz? Tem essa chance. Eu costumo dizer o seguinte, que não é uma questão de se autopromover, mas, assim, professores como nós, com certeza nós teremos chegado mais longe, não que nós não estejamos satisfeitos quando nós chegamos. Sei que o universo de possibilidades para eles é sempre muito maior. Então aproveitem, galera. Aproveitem de verdade. Né? Beleza. Deu, Emanuel. Pessoal, aproveitem, pessoal. A gente nunca sabe as consequências da educação, cara. Eu já vi coisas extraordinárias, né? Que aconteceu comigo, e mesmo com outros colegas meus, que investiram muito tempo aí na própria educação. A educação é maravilhoso. Deu Loló, Emanuel. Eles foram almoçar, o cheiro do almoço aí. Eu até falo, pessoal, para os meus alunos, né? Eu digo assim, pessoal, o meu sonho é que eu queria ter tido aula comigo, né? Alguns ficam dizendo, professor, mas isso não é boçalismo? Não. É pela questão como é que eu falo? Do comprometimento, né? De trazer essas novidades, de mostrar esses materiais, essas coisas, tá certo? Porque, como o CH falou, na época da gente não tinha isso, não. O professor chegava, e eu acho que ainda deve ser muito assim, escreve uma questão, dá uma teoria, os problemas deixa solto lá para você, não diz os caminhos, e aqui a gente está mostrando algo bem, bem bacana, tá certo? Então, eu sempre brinco que se eu tivesse tido aula comigo, hoje eu estaria bem melhor, tá certo? Mas por esse lado, né? De mostrar essas coisas, de sempre incentivar, e a gente tem uma ótima equipe, a gente vai levar isso bem para frente, tá certo? Então, eu queria agradecer, boa semana a todos, divulguem isso para os seus amigos, um forte abraço. Aí logo, logo eu vou gerar o PDF dessa aula, coloco e junto com a lista de questões, tá bom? Um abraço em todos, pessoal.
Tudo de bom. Vou gerar logo o PDF. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.